O levantamento do Departamento Nacional de Obras contra as Secas, o DENOX, mostra que dos 24 açudes monitorados pelo órgão no Piauí, 13 estão com capacidade abaixo dos 50%. A gente vê aí as informações, olha só, dos 24 açudes monitorados pelo DENOX no Piauí, 13 estão com esse volume que é bem abaixo do esperado. E essa época do ano, muito quente, a previsão de chuva é só lá para o final de outubro. A gente vai ver aí a situação mais grave que acontece hoje no estado do Piauí e que operam com volume morto. Os açudes Cajazeiras, em Pio Nono, Barreiras, em Fronteiras e o açude Rio dos Macacos, que fica ali na região de Picos. Esses açudes operam com volume morto. E a gente tem essa informação muito crítica sobre o açude Cajazeiras, que está seco completamente, está em 0%, e o açude Rio dos Macacos também uma situação de extrema secura. Aliás, 90% do estado do Piauí vive em clima de extrema estiagem nesse momento. Nós vamos conversar aqui com o diretor do DENOX, coordenador estadual, que está aqui comigo, que é o Djalma Policarpo. Bom dia, Djalma. Bom dia. A gente tem uma situação muito crítica também em outros estados do Piauí. A gente colocou aí que pelo menos 50% desses reservatórios que ajudam muitas famílias, especialmente na região semiárida. E a gente vê aqui 2 açudes com nada praticamente de capacidade de armazenamento. Como é que fica a situação dessas famílias? A situação é muito crítica naquela região de Picos, lá em Pio Nono, em Fronteiras, Piaus, Bocaina, Fátima do Piauí. Então nós temos que buscar alternativas para que o homem, o agricultor, principalmente o agricultor familiar, fique no campo. Agora mesmo nós estamos com máquina perfurando poços lá na região de Pio Nono, de Marcolândia, fazendo esse trabalho para que dê uma minimizada na situação dessas pessoas e dos agricultores que ali residem. Além da perfuração de poços, porque nessa época apenas o monitoramento das barragens é um trabalho, mas não é o suficiente, o DENOX também está ajudando essas famílias que convivem na região mais seca, distribuindo também reservatórios de armazenamento, caixas d'água. A gente tem algumas fotos aí do trabalho do DENOX em várias regiões do Piauí, que eu queria que o senhor falasse para a gente sobre como é esse socorro a essas pessoas. Nós temos trabalhado, Nádia, em 3 frentes. A primeira frente são empresas que, a Poços, a Coiso, a Imperatriz, empresas que o DENOX contratou para perfuração e equipamento de poços tubulares com sistemas de abastecimento d'água. A segunda frente, nós temos máquinas que estavam paradas, 4 máquinas antigas, nós recuperamos e estamos fazendo parceria com as prefeituras, cedendo o equipamento para que a prefeitura atenda lá as comunidades. A terceira frente que nós agimos fortemente fizemos um levantamento junto à CPRM e o Piauí tem inúmeros poços perfurados, tamponados. Então nós adquirimos equipamentos, mais de 500 caixas d'água, mais de 500 bombas submersas, canos de revestimentos, canos para adutoras e estamos fazendo essa parceria com as prefeituras, com os assentamentos, com as comunidades. Isso é um trabalho muito forte. O DENOX tem que ser intensificado ainda mais nessa época do ano. O sucesso na perfuração de poços. A gente viu aí o trabalho das máquinas perfurando os poços, logo em seguida colocado o reservatório, como esse que a gente está vendo, uma caixa d'água, né, que também é distribuído nessa área, onde vocês conseguem fazer a captação da água, é isso? É verdade. Nós fazemos a captação da água e lá disponibilizamos o equipamento para que seja atendida aquela comunidade. Em outros locais que já existe o poço tubular, nós também disponibilizamos o equipamento para a prefeitura, para os assentamentos, para as associações, para sindicatos de trabalhadores rurais. O DENOX tem agido de forma efetiva no enfrentamento da seca e das estiagens. Djalma, quando a gente fala em 90% do território piauiense são dados do monitor de secas do Nordeste, que está em situação de extrema secura, de extrema estiagem, a gente está falando aí praticamente de 90% também, 80% da população piauiense que vive hoje nessa situação. É grave a situação. A gente tem sofrido uma pressão muito forte, mas não temos outra alternativa a não ser conversar com as comunidades,
com as prefeituras, com os assentamentos, com as pessoas e pedir também, Nádia, que esses reservatórios que nós estamos equipando, que tenham uma atenção especial a eles, haja um zelo especial, que conservem, porque é um bem de uso comum, de interesse público, e nós temos trabalhado isso fortemente dizendo, vamos racionar, a gente bate nessa tecla. Nada de desperdício. Nada não dá de para desperdício. desperdiçar, não dá para brincar haver com isso. um racionamento, tem que ter a democratização do acesso à água, mas a comunidade tem que estar ciente do racionamento. Tá bom, eu queria agradecer ao Djalma Policarpo, que é o coordenador estadual do DENOX. Você veio o trabalho que o DENOX está fazendo nesse momento, então, mais crítico, onde, segundo a meteorologia, e esse é um trabalho que a SEMAR faz de acompanhamento, né, monitora a meteorologia para saber quando as chuvas chegam. A gente tem uma previsão aí que no final de outubro, começo de novembro, comece a chover, especialmente na região do semiárido. Muito obrigada pelas informações. Bom dia, muito obrigado.